Maravilha, meus irmãos, as promessas de Deus para Israel, a lição de número 2, sejam todos muito bem-vindos. E se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, lembrando que se você ficar com alguma dúvida a respeito do conteúdo da lição, coloque a dúvida no comentário e nós estaremos dando a resposta devida aí para ti, tá joia? Com certeza será uma bênção e nós estamos aqui nos estúdios do CETADB e o pastor Adovilso conosco para esta pré-aula. Paz do Senhor, pastor. Senhor pastor, lembrando que nós estamos em Apucarana, norte do Paraná. Paraná. E Deus abençoe a todos os nossos professores e alunos da grande escola bíblica dominical. E vamos partir aí para a lição de número 2. Queremos insistir com você que se você ainda não tem a lição, a revista, não é, da escola dominical, você pode adquirir através do site da CPAD, cpad.com.br, ou ainda em uma das lojas, não é, que a CPAD tem espalhadas aqui pelo país. Você certamente terá toda a condição de ser abençoado com isso, porque nada melhor do que você ter a lição, fazer as suas anotações. E essas anotações que você faz hoje são importantes, porque no futuro, quando você precisar de buscar informações a respeito do assunto, você terá a revista em mãos para fazer essa pesquisa e também as anotações que, a época que você estudou a lição, você fez ali e certamente você vai ter condições de relembrar, não é, do conteúdo. Então, aproveite essa oportunidade. Vamos lá então, as promessas de Deus para Israel é o título desta lição e o texto áureo está em Gênesis capítulo 12, e o versículo é o versículo 3. Palavras de Deus para Abrão naquele momento, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse também é o texto áureo aqui do CETADB, né? Nós trabalhamos desde que fundamos a escola em 18 de fevereiro de 2010. Este é o texto áureo que é o tema para todo o trabalho que nós fazemos. O negócio é abençoar, porque a bênção que você profere, ela redunda em bênção também para a sua vida, porque é a promessa de Deus, não é, para as nossas vidas. Agora, a verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Se você não assistiu a lição de número 1, a aula, não é, da lição de número 1, eu vou dizer para você, arrume um tempinho, não chegou nem a uma hora a pré-aula aqui. Assista, porque ali nós fizemos uma abertura e falamos de modo geral a respeito das promessas de Deus. E aí você vai verificar que, a partir da lição de número 2, nós vamos trabalhar especificidades a respeito das promessas de Deus, como nós vamos verificar aqui, as promessas que Deus fez para o povo, para a nação de Israel. Então, tome a sua Bíblia, se você ainda não tem ali a revista, não é? Para a leitura bíblica em classe, são os 3 primeiros versículos de Gênesis capítulo 12 e ainda Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 5. Vamos lá, com o pastor Adovilso, acompanha aí a leitura. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9, verso 1 a seguir. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Estamos aí então com 2 textos. Primeiro, Moisés, que escreveu Gênesis e narrou a maneira como Deus abençoou Abrão, a sua descendência e todos aqueles quantos abençoassem a Israel, de que também seriam abençoados. Depois, nós temos o texto de Romanos, capítulo de número 9, Paulo falando a respeito da preocupação que ele tinha com o povo
de Israel, sendo ele também, não é, um judeu, porque a gente conhece a história de Paulo. Paulo se apresenta, né, como fariseu, e uma das prerrogativas aqui é que também fosse judeu. Então vamos aqui, a nossa lição, esta lição especialmente, ela tem subdivisões a mais do que normalmente nós temos, né? Normalmente as nossas lições são 3 tópicos, cada tópico com 3 divisões. Aqui nós temos 3 tópicos e os 2 primeiros tópicos com 4 divisões e o último com 3. Então nós vamos ter uma lição um pouco mais extensa, mas veja aí, no tópico primeiro, quando falaremos a respeito de Israel, a promessa da criação de uma grande nação, o objetivo deste tópico é detalhar a promessa divina a Abrão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Então, a maneira gloriosa como Deus optou pelo povo de Israel para deles fazer um espelho daquilo que era a sua vontade para os homens, não é? No segundo tópico da lição, o assunto aqui é as outras promessas a Israel. Então nós vamos elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. Por fim, no tópico 3, a promessa de salvação para Israel. E aí, como objetivo aqui, nós vamos destacar a posição de Israel no tocante à salvação e também a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Lembrando que salvação, meus irmãos, é só em Jesus. Alguém, talvez por não conhecer, pensa que o povo de Israel tem um tipo de salvação especial. Nada disso. Israel, judeus, para serem salvos na atualidade, apenas aqueles que reconhecem Jesus como Salvador. É isso aí. Se for judeu, se for israelita ou israelense no momento atual, não é? E não reconhecer Jesus, não tem salvação. E aí nós vamos tratar neste capítulo 3 das questões também que se voltam para a escatologia. Então, os objetivos da lição ou desta lição são estes aqui. Agora, para você realizar o devocional, a CPAD trouxe como sugestão os hinos de número 380, 390 e o 463. Com isso, você com certeza terá toda a condição de realizar um devocional abençoado junto com toda a igreja. Agora, o pastor Adolfilson sempre tem trazido a definição da palavra-chave da lição. E nesse caso aqui, descendência é a palavra-chave. Vamos lá para a definição. Descendência é o nome que damos aos filhos, netos, tataranetos, enfim, aos filhos e parentes que nasceram a partir de um ser vivo. Assim, os filhos de um casal são descendentes dele, assim como seus netos e todas as gerações seguintes. Descendentes são filhos, herdeiros, netos, e quando nós falamos prole, também está relacionado à descendência. Muito bem, essa definição geral para a palavra descendência, então nós vamos aqui já introduzindo a lição, como disse, essa é um pouco mais extensa, não é? As promessas divinas, meus irmãos, para Israel foram proferidas há 4.000 anos, não é? Antes de Jesus. Então nós vamos considerar aí pelo menos 6.000 anos do nosso tempo para o tempo em que Deus se levantou para prometer a Abrão aquilo que nós lemos aqui na leitura bíblica oficial a partir de Gênesis capítulo 12. Tudo começou quando Deus chamou Abraão, fez a ele, não é, promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação a partir da sua descendência. Foi nessa chamada, ou é nesta chamada que Deus faz a Abrão, que fica implícita as promessas para Israel como uma nação ímpar entre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Vamos entender aqui que Deus decidiu escolher a nação de Israel para esta nação ser a manifestação da sua glória entre as nações. E isso vigora até hoje, né? Ninguém se engane em função de tudo o que está acontecendo, especialmente lá nas regiões do Oriente Médio, não é? Deus, ele tem promessas específicas com Israel a respeito disso. Então, nesta lição aqui,
nós vamos estudar as promessas de Deus para Israel e entender que estas promessas são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, retificada também ou repetida para Isaac, depois também para Jacó, depois também a Davi, confirmadas com o advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é, na verdade, a propiciação para que tudo o que o Senhor tem prometido a respeito do mundo possa se cumprir. É em Jesus que nós temos o cumprimento disso. Então nós vamos avançar aqui para o tópico primeiro da lição, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Pastor Adovils. Muito bem, nós temos aí o tópico 1 e o subponto 1, fartei uma grande nação, no versículo 2. Então essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele. Olha a chamada de Deus para uma pessoa específica, né? A partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras nações de Israel. Nós encontramos lá em Gênesis 12, 2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Olha a promessa de Deus dirigida a este personagem que nós conhecemos aí, comentado em toda a Bíblia, muito até reverenciado até os dias de hoje. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. É claro, né, as promessas de Deus não caem por terra. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava já com 75 anos. A idade avançada, né? Olha a idade, e sua esposa Sara ainda era estéril. Veja bem que, humanamente falando, não tem como, não existe saída para esse negócio aí. Deus prometeu, mas e agora? Como ele vai resolver essa questão? Deus é Deus e ele é o Deus do impossível. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. E nós vemos aí também em Gênesis, não é? 15 e versículo 4, temos lá. Então o Senhor deu-lhe a resposta, olha lá, seu herdeiro não será esse. Ou ele pensou, será que o meu herdeiro será o Damasceno, né? Ou como é que é o nome dele aqui? Eliezer, o Damasceno? Será que é ele? Porque Deus prometeu que eu seria aí pai de uma grande nação. Deve ser através de Eliezer, né? E um filho gerado por... Não, mas não vai ser ele. É o que diz ali o versículo, o capítulo 15, versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, se referindo a Eliezer, o Damasceno. Um filho gerado por você mesmo, ou seja, será carne da sua carne, será o seu herdeiro. E o versículo 5, que é a referência que está na nossa lição, levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Eu fico imaginando o nosso querido Abraão ouvindo esta promessa e colocando em mente, será? Como que vai ser esse negócio aí? Então eu penso que o lado humano, né? Falou, mas será possível isso? Mas vamos mais em frente. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ainda no versículo 2. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. É dessa maneira que Deus trabalha. Eu nunca ia imaginar que hoje seria obreiro da casa do Senhor, trabalhando aí, realizando a obra do Senhor conforme a vontade dele. É assim que Deus faz conosco, não é? Entretanto, a promessa não era meramente materialista, não era só para a parte financeira, a parte material. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Olha aí, ó, e tu serás uma bênção. Gênesis 12 e 2, olha o que está escrito aí. Tu serás uma bênção. Quando eu penso bênção, eu vou ser bênção para a minha família e para as pessoas que me cercam, até mesmo para uma nação. Que coisa tremenda, né? Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão, ou seja, através de Abraão, Deus manifestaria a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Era uma promessa
significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Lá em Gênesis 12:1, então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Que coisa interessante. Sai por aí estabilizado. Eu creio que financeiramente tranquilo, não é? A família é reunida, agora sai deste meio que eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida. Que coisa tremenda, né? Agora, e Deus escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A promessa não se cumpriu de um momento, mas se cumpriu até depois da morte de Abraão. A promessa continua e continua até hoje. Nós podemos dizer assim, Abraão recebeu a promessa quando tinha 75, mas em Isaac, que foi o cumprimento da promessa, passaram-se mais 25 anos. Claro que ele arrumou uma confusão grande para cima dele, porque não esperou em Deus o cumprimento das promessas, o que é também para nós uma grande lição, não é? Ele se atropelou ali, aí pegou Agar, fez um descendente, não é, nela, e uma parte dos problemas que Israel está tendo hoje é em decorrência dele não ter aguardado em Deus o cumprimento da promessa. Então, esse é um detalhe. Mas foi 25 anos. 25 o pessoal anos. Recebe a promessa hoje, já quer que se cumpra amanhã, ou hoje ainda. Não é? Abraão viu o cumprimento da promessa que Deus lhe fez 25 anos depois, quando nasceu. Gênesis capítulo 21, o versículo aqui o de número 5. Ó, era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Se ele recebeu a promessa com 75, Isaac nasceu com 100, então o cumprimento da promessa veio só 25 anos depois. Muito bem, a história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. É assim que Deus trabalha, chama o homem e capacita, e através dele as bênções de Deus chegam até o povo. Agora tem uma promessa maravilhosa que está aí no versículo de número 3, que é o subponto aqui da lição, que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi essa uma promessa que Deus fez para Abraão, e ela é uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Ou seja, aqueles que abençoassem seriam abençoados, mas aqueles que amaldiçoassem, o próprio Deus amaldiçoaria. Na verdade, você verifica que Abraão seria uma grande influência para todos aqueles que se relacionassem com ele, tanto para a bênção quanto para a maldição. De modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abrão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada também no livro de Números, capítulo de número 24, e o verso 9, que diz: benditos os que te abençoarem. Ou seja, Deus está dizendo que vai abençoar os que te abençoarem. E malditos os que te amaldiçoarem. É a promessa dupla que Deus fez aqui, nesse versículo 3, de Gênesis capítulo de número 12. Agora, pastor Adolfo, ainda tem um outro subponto aqui, também relacionado nesse mesmo versículo 3, que diz assim, ó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o versículo 3, muito bem. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito de nosso Senhor Jesus. A primeira está registrada lá em Gênesis 3,15, que nós comentamos nas aulas anteriores. A primeira menção, a primeira profecia acerca de Jesus é Gênesis 13,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão e pai dos israelitas. Eu trouxe aqui, pastor, o apóstolo Paulo interpreta a declaração: em ti serão benditas todas as famílias da terra, como apontando diretamente para Cristo. Olha o que está escrito em Gálatas 3:8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Olha que tremendo esta profecia. Está se relacionando a Jesus. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Não que todas as nações foram abençoadas por Abraão, mas por Cristo que viria.
É interessante como que a Bíblia ela tem essa questão de versículos que apontam para o futuro, apontam para o momento e ao mesmo tempo temos aí uma interpretação escatológica ou para o futuro, na época aqui, claro, apontando para Jesus Cristo de Nazaré, né? Agora veja bem, temos também aí Gálatas 3:16, temos também uma colocação aqui que eu trouxe. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz que aos descendentes, olha que colocação interessante, aos descendentes, diz ao descendente, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, um, ou seja, dando a entender que se trata de um só, ou seja, Cristo. Cristo É Jesus. tremendo essa colocação aqui, não é mesmo? E também temos, claro, aí a referência que encontramos aí em João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Abraão, a todas as nações seriam alcançadas, porém, através de Cristo. Muito bem, meus irmãos, nós fechamos aqui esse tópico primeiro da lição, dizendo que a descendência de Abraão seria uma grande nação. Aleluia. E também, não é, esta bênção é acompanhada de um testemunho espiritual importante, é o que nós temos aí nesses 3 versículos de Gênesis capítulo 12, os 3 versículos iniciais, né? Primeiro, segundo e terceiro, conforme a leitura bíblica em classe. Agora, nós vamos fazer um intervalo e quando voltarmos vamos falar a respeito das outras promessas que Deus fez a Israel. Já voltamos, não perca, aproveite aqui esse tempo e inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações. Se você está gostando da aula, deixa aquele like, aquele joinha, não é? Porque certamente vai nos auxiliar na divulgação desta aula. Deus abençoe você, não perca, já voltamos. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Retomando aqui o tópico 2 da lição, outras promessas a Israel, é o assunto agora em foco nesses 4 subpontos que temos aqui, começando, pastor Adovilson, com a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu um filho, que seria a carne da sua carne. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também. Os dois já eram anciãos. Velhinhos. Não vamos colocar velhinhos, porque a gente está encaminhando para ali, né? Eles eram anciãos. Sua esposa também. Além dela ser estéril, veja bem os agravantes aí. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não.
Deus iria cumprir a grande promessa, a grandiosa promessa da vida de Abraão. Gênesis 15, 4 diz assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E o versículo 5: levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, e se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E olha o versículo 6 também: Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Pastor, eu trouxe aqui um versículo que eu gosto muito. Depois aqui é Romanos 4,18, diz assim, falando de Abraão: o qual em esperança creu contra a esperança. Ou seja, humanamente falando, não tem como, né, ser pai de uma grande nação, conforme lhe fora dito. Assim será a sua descendência. O qual em esperança creu contra a esperança. Ou seja, tudo contribuía para que humanamente isso não se concretizasse, que não fosse realizado. Esse é o texto de 4,18, não é mesmo? Agora vemos aí, pastor, Deus iria trazer ou conceder essa grandiosa promessa a Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Lá em Gênesis 21 diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Ou seja, promessa, Deus prometeu, ele vai cumprir. 2, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. O versículo 3 de Gênesis 21, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Verso 4, quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, Abraão o circuncidou, como era a norma, né, da época, conforme Deus lhe havia ordenado. 5, estava ele com 100 anos de idade, aí confirmando o que o pastor já leu aqui, na realidade, o versículo 5, estava com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho, comprovando os 25 anos de espera, que foi feita a promessa quando ele tinha 75 anos. E 6, Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. 7, acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria o filho? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. E é interessante, pastor, que quando nasceu Isaque, tinha 90 anos. Quer ver? O que eu vou ler aqui? Versículo 17, sobre Sara. Abraão prostrou-se o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos de idade? Então veja bem, idade avançada. Ela tinha idade para ser bisavó. Exatamente, mas para Deus, aliás, a Bíblia diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele prometeu, ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel é o que prometeu. Agora, falando a respeito, né, da promessa de um filho a Isaque, já não a Abraão, mas a Isaque, Deus não se esquece das suas promessas. Guarda essa frase, nós fizemos questão de destacar isso no slide, não é? Deus não se esquece das suas promessas. Às vezes você chega para um indivíduo e fala assim: você lembra aquela vez? Assim, o cara já não lembra mais. Agora, Deus não se esquece. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve, com Quetura, 6 filhos. Gênesis capítulo 25, os versículos de 1 a 5, você vai ler ali e vai verificar isso. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Este, ou seja, o Eliezer, ele foi à Mesopotâmia, lá na região onde estavam os parentes, não é, de Abraão, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, a jovem Rebeca, para o filho do seu senhor, e a levou para Isaque. Isaque rapidamente, não é, se casou com ela. No tempo próprio, Sara deu à luz a 2 filhos. Eram gêmeos que estavam ali, Esaú e Jacó. Olha só que coisa maravilhosa nós temos aí. Você também pode verificar isso em Gênesis capítulo de número 25. Os versículos, aqui a leitura é menos extensa, os versículos 24 até o 26, o texto diz assim, ó: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú.
Esaú Peludo. foi o nome que foi dado, não é? Para ele, que significa peludo, cabeludo, não é? Ele tinha pelos por todo o corpo. Já o verso 26 diz assim: e depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou. O nome aqui, Jacó, muita gente fala que é enganador e tal, não vou entrar no mérito aqui agora, mas o nome significa suplantador, não é? O fato é que Jacó era um camarada esperto, ele se fez um camarada muito esperto e preferiu a bênção, enquanto Esaú preferiu um prato de comida. Miserável, né? Exatamente. Trocou a bênção por um prato de comida. Vamos verificar aqui a sequência então? A promessa foi renovada. Deus fez a promessa para Abraão, Deus ele confirmou esta promessa para Isaac, mas a história continua. Muito bem, o Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras. Olha aí, ó, nós temos aí em Gênesis 26:3 que diz assim: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Veja bem que não caiu por terra. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então veja bem que Deus ainda está aí, prometeu, ele vai cumprir, acompanhando toda a história. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa. Nós encontramos aí em Hebreus 11:17, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu a Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E o versículo 18 de Hebreus 11, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. E o versículo 19, então Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Agora, para melhorar isso aqui, pastor, para nós hoje, como filho da promessa, lá em Gálatas 4:28 diz assim: vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esaú, aí perdeu o direito de primogenitura, pois trocou pelo prato de comida, lentilha, que nós conhecemos a história, todo aquele teatro que foi montado depois, enfim, é uma longa história que os irmãos podem estar aí acompanhando através de Gênesis 27, não é mesmo? Tem quem gosta de lentilha, não é meu caso, entendeu? Porque nem é um negócio assim tão apetitoso. A turma faz lentilha como se fosse um feijão, não é? Mas o Esaú, miserável. Exato, orientado por seu pai, né? Jacó foi à casa de Labão. Aí aparece o Labão. Esse nome não tem como esquecer, não. Onde se casou com Raquel, olha aí, pastor, que era estéril também. Nós encontramos isto também lá em Gênesis 28, e versículo 1 e o 2. Então Isaac chamou a Jacó e deu-lhe a bênção e ele ordenou: não se case com mulher daqui, da região de Cananeia. 2. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Olha que coisa. E nós temos aqui a comprovação, pastor, que ela é estéril. Nós lemos em Gênesis 29:28, Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão, que deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu Raquel, a sua serva filha, para que ficasse a serviço dela. E o 30, Jacó rejeitou também deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu a filha a Raquel, porém era estéril. Ou seja, a nossa querida irmã aí também passou pela situação de várias mulheres aí, ao longo das escrituras sagradas, estéril, mas Deus é aquele que quando Ele quer, Ele abençoa, e quando Ele faz promessas, Ele cumpre. Também louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é mesmo? Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Nós conhecemos a história. Ele foi para casar com Raquel,
não é? Mas na noite lá de festa e tal, quem que foi? A filha mais... O Labão fez um negócio que, meu Deus do céu. Ele trapaceou aí, e de repente, a hora que ele acorda de manhã, mas não vim por ela, eu vim por Raquel. Mas aqui o costume não é esse, né? A mais velha tem que casar primeiro, é isso, né? E depois ocorreu toda aquela situação. O fato é, meus queridos irmãos, que depois de uma semana de festa, ele também se uniu com Raquel. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, olha aí, ó, não é? E esta concebeu 2 filhos. Com a sua esposa Bila, Jacó teve 2 filhos, com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo 12 tribos de Israel. Pastor, eu quero fazer uma colocação aqui. Quando o nosso querido Jacó menciona os filhos, realmente ele teve 12 filhos. Porém, pastor, quando se trata de território, quando o povo cruza o Rio Jordão e as tribos são divididas, nós vamos perceber que as tribos foram encabeçadas por 10 filhos de Jacó e 2 netos, que é justamente Efraim e Manassés. Porque nós temos olha, os 12 filhos de Jacó encabeçaram 12 tribos. Não, pesquise aí. Foram 10 filhos de Jacó que encabeçaram tribo e 2 netos, porque José não encabeçou tribo. Quem encabeçou tribo foi justamente Efraim e Manassés, que o Jacó abençoou. Então é um fato importante. E também tem a tribo de Levi, que não tinha possessão, né? Eles não tinham possessão, eles viviam espalhados entre os outros, os irmãos, não é, da família ali. E também Diná, que não. Mulher também. No caso de Né, porque ele fala, quantos filhos teve o Jacó? A turma falando 12, não, na verdade teve 13, porque teve Diná, né? Teve uma menina também, o que está aí na lição também, para que a gente possa ampliar esse conhecimento. Subponto 4, a promessa do reino do Messias. Foi por intermédio do profeta Isaías, o profeta messiânico, né, que Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, que por sua vez era pai de Davi, para redimir não só Israel, como toda a humanidade. Foi por isso que o Senhor Jesus, ou é por isso que o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, também é chamado o Emanuel. Aí nós temos a referência de Mateus capítulo 1 e o versículo de número 23 que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí se você avançar para o texto do profeta Isaías, você terá exatamente essa profecia que foi proferida, né, da parte de Deus por intermédio dele, do profeta Isaías, capítulo 7, o versículo 14, assim: nos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que, segundo a explicação de Mateus capítulo 1, versículo 23, a tradução de Emanuel é Deus conosco. Veja então, apenas reforçando, que o Deus que fez promessas no passado já cumpriu muitas das suas promessas e tem algumas que estão para cumprir. O fato é que você observa que tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre, porque conforme estudamos na lição de número 1, ele vela para cumprir a sua palavra. E também o texto áureo da lição de número 1, que diz exatamente que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Encerrando aqui o tópico 2 da nossa lição de hoje, as promessas feitas a Abrão culminam na promessa de que o Messias viria, não só para redimir Israel, mas também toda a humanidade dos seus pecados. Então, fique atento, porque nós vamos para o intervalo, porém já retornamos na sequência, e você aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha, e se até aqui você tem alguma dúvida, escreva nos comentários, porque certamente nós vamos responder para ti ainda hoje. Vamos lá? Já voltamos.
O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Pois bem, retomando aqui os estudos da lição de número 2. Já estamos no quarto trimestre de 2024 e agora o tópico 3 da lição, a promessa de salvação para Israel. Glória Vamos a lá, Deus. pastor Adilson, a queda de Israel Já é o primeiro alcançamos ponto aqui. Tópico 3 já e o subponto 1, você que está com a sua lição, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações, que foi o propósito principal. Não é? Lucas 21 e 24 diz assim: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então veja bem, em vez de serem realmente uma bênção espiritual, teve aí o efeito contrário. Nós vamos entender isso. Por isso, os capítulos de 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos nos dias atuais se fazem hoje, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje. Então esse questionamento existe. Já que Israel não cumpriu o seu papel primeiro, para que ele foi realmente formado, a pergunta é, podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? Será que foram canceladas as promessas de Deus? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o seu Messias verdadeiro. Nós temos aí uma referência na nossa lição, Romanos 9:30 diz assim: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça e obtiveram uma justiça que vem da fé. E o 31, mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não o alcançou. Nós temos aí essa colocação, essa dúvida. E agora, o que fazer? Nós temos também aí Romanos 11, na linguagem de hoje, que diz assim, Romanos 11:11. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais levantarem? É claro que não. Nós temos aí a promessa a Israel continua. É claro que não. Mas, porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúme deles. Ou seja, a obra que eles deveriam realizar, nós vamos ver na próxima aula as promessas para a igreja, que a igreja começou a realizar através de quem? Dos gentios, né, pastor? Aí a salvação alcança os gentios. O mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. E temos também aí o versículo 12. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo. E a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus, ou seja, para os gentios. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. A salvação dos que não são judeus. E o versículo 13, agora estou falando a vocês que não são judeus. Gentios, claro. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, Paulo falando, terei orgulho do meu trabalho. 14, talvez eu possa fazer com que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar algum deles. 15, porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Olha aqui, forem aceitos, ou seja, serão novamente, claro, tem uma promessa a eles. Os que estiverem mortos receberão a vida. Aqui existe uma promessa lá para frente para o povo de Israel, através da falha do povo de Israel, nós recebemos as bênçãos da parte de Deus e estamos aí pregando o evangelho de Jesus Cristo, e aliás eles não reconheceram
Jesus como Messias. Escatologicamente só vão reconhecer no final do período tribulacional, quando Final Jesus de volta 7 com a anos. igreja que anteriormente já foi arrebatada, não é? E aí nós vamos ver esse detalhe. Embora já exista um grupo que já aceitou, Já né, aceita, a já Cristo. reconhece e tal, mas é um grupo minoritário a se considerar a nação de Israel por completo. Vamos lá então, a tristeza de Paulo por Israel, o capítulo 9 de Romanos, e aí você pode tomar a sua Bíblia e ler o capítulo 9, você vai chegar a esta conclusão. Paulo revela demasiadamente a tristeza que ele sente pelos judeus que não conhecem a Cristo. Veja, Romanos capítulo 9, versículo 2, ele diz assim: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. A revista traz uma referência aí de 1 Coríntios 9, 22, mas esta referência eu acho que ela está aí equivocada, porque esse texto não faz referência ao tema, ao assunto em questão, que é a tristeza de Paulo por Israel. Veja só o que diz o texto aí da primeira epístola de Paulo, capítulo 9, e o versículo de número 22, diz bem assim o texto: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Mas, no texto de Romanos, especificamente, Paulo demonstra de fato, ele escreve, não é? Dizendo que está triste porque os judeus não reconhecem Jesus. De fato, os judeus que não conhecem a Cristo estão numa situação muito difícil. Muito difícil quer dizer sem salvação, porque conforme já dissemos logo na abertura desta nossa pré-aula, salvação só em Jesus. Agora, qual era o aspecto do porquê Paulo demonstrava essa tristeza? É pelo fato de o próprio Senhor Jesus ser um descendente direto deles. Ou seja, nós estamos falando de Jesus em função do cristianismo, mas Jesus era, por nascimento, um judeu. Não é? Segundo a carne, ele era um judeu. Veja 9 de Romanos e o versículo 5 diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Ou seja, Jesus, segundo a carne, era também judeu. E aí a tristeza de Paulo é porque os próprios judeus, os patrícios, não reconheciam isso. Esse sentimento que a gente percebe de tristeza que Paulo estava alimentando aqui, ao mesmo tempo era uma atitude piedosa que ele demonstrava no sentido de sofrer pela salvação dos judeus. Deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Mateus 23 e o versículo de número 32 é um texto também que não tem nenhuma ligação com este assunto. Aí eu acho que o texto da epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, ali no versículo 22, a partir do 20, ele fala, olha, eu fiz de fraco para ganhar os fracos, eu fiz de judeus ali para ganhar os judeus e tal. Então, eu acho que o texto mais apropriado seria exatamente a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Mas o que a gente percebe é que Paulo, de fato, não é só uma questão assim de momento, mas de fato, ele se sentia penalizado pelo fato de os judeus ignorarem a tão grande salvação promovida por um de seus patrícios, Jesus Cristo, o judeu de Nazaré, não é? Essa é a questão que nós temos aqui, falando a respeito da tristeza de Paulo por Israel. Porém, o senhor acabou de comentar isso ali, ó. Não encerra aqui. Nós temos a promessa de salvação a Israel no subponto 3. Exato. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos. O pastor acabou de comentar, e a glória e os concertos, e a lei, e os cultos, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, tá? Segundo a carne, o qual sobre todos Deus bendito eternamente, amém. O pastor acaba de comentar que Jesus também era judeu. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam com sinceridade. É o foco da lição desse trimestre. Ele cumpre as suas promessas. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Veja bem que Israel não ficou esquecido. Aliás, Israel é a menina dos olhos de Deus, conforme até a própria Bíblia expressa. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo. Romanos 9, 26. Acontecerá
no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós temos aí nessa versão internacional, certo? E temos também o remanescente fiel de Israel será salvo, 9:27, de Romanos 9:27, Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, ou seja, não vai ser na sua totalidade um grupo específico, que Deus o sabe, não é mesmo? O libertador que virá de Sião fará isso, Romanos 11:26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Então temos aí sim, Deus tem promessas para Israel, com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando então o tópico terceiro, a Bíblia assegura que o remanescente fiel, e sempre assim, não é, o fiel de Israel, é que será salvo pelo libertador que virá de Sião. Jesus Cristo é este libertador que virá para salvar Israel dos seus opressores, não é? Olha só que coisa maravilhosa que ainda a história nos revela no porvir. Vamos então, pastor Adovilson, aqui já para a conclusão da nossa lição de hoje, porque as promessas de Deus para Israel não pode falhar. Elas não falham, porque fiel é o que prometeu, e este que é fiel vela para cumprir a sua palavra. Muito bem, o que Deus prometeu a Abrão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá o seu cumprimento pleno em tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio depois dos 7 anos da tribulação. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E olha que coisa que nós conhecemos isto. Operando eu, diz ele, quem impedirá? Isaías 43:13. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Muito bem, então, considerando as promessas de Deus para Israel, entenda que as promessas de Deus não falham. E se você foi alvo de uma promessa de Deus, além de todas essas que nós temos na Bíblia, fique certo que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer, porque Ele cumpre cada uma das suas promessas. Queremos dizer aqui que para nós é uma satisfação, uma alegria especial ter você conosco nestas pré-aulas. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, nos ajude, não é, compartilhando o conteúdo dessa aula através das suas redes sociais. E se você, depois de assistir a aula, se permaneceu alguma dúvida, escreva nos comentários, porque nós vamos responder, assim como fazemos a cada um dos comentários que são colocados em nossas pré-aulas. Se você gostou, deixe um joinha, porque também isso nos ajuda na divulgação, não é? Na distribuição do conteúdo que é feito pelo próprio YouTube. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e vamos perseverar firmes nas promessas de Jesus, porque fiel é o que prometeu e Ele cumprirá. Pastor. Muito bem, Deus abençoe a todos você, sua família, seu ministério. E que nós possamos podemos dizer agora, até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.